Livro de Jó, capítulo 1 em diante, que diz assim: Jó, um homem íntegro. Havia um homem na terra de Uze, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-se 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Então, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu ao meu servo Jó? Porquanto ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor permitiu essa prova sobre Jó, que veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: Os bois lavraram-se as jumentas, pastando junto a elas, e deram sobre elas os sabeus, e os tomaram também os moços, e os feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-lhe a boas novas. E estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo do céu caiu e queimou as tuas ovelhas, os teus moços, só eu escapei para trazer-lhe a boas novas. Então, ainda este falando, o outro disse: Ordenando aos caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços os feriu ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-lhe a boas novas. Eis que um grande vento veio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-lhes as boas novas. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: Nu saístes do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta nenhuma. Porém, Satanás persistiu em afligir a Jó. E pela segunda vez, depois que ele perdeu todo o material dele, ele chegou na presença do Senhor e disse a Satanás: Observastes, o Senhor falou para ele: Observastes meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa alguma. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está nas tuas mãos, porém, guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chácara maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Então passou Jó muito difíceis momentos na vida dele,
Mas aí, diante das indagações da vida que todos nós temos, Jó se arrependeu de ter questionado a Deus, porque ele questionou muito a Deus. Então, lá no capítulo 42 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não entendia. Escuta-me, pois e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, quando Jó reconheceu o erro dele perante Deus, porque a situação constrangiu Jó, e ele ficou magoado, mas ele não blasfemou contra Deus. Aí, diz a palavra de Deus que todos aqueles amigos de Jó que se levantaram contra Jó começaram a falar que Jó ele tinha entrado nessa decadência porque ele havia pecado contra Deus. Há duas maneiras do homem entrar nessa decadência. Uma por desobediência a Deus, servindo a outros deuses, e a outra pode também ser provado por Deus. E naquele momento, e também tem outras formas também de você entrar, não somente essas duas, mas tem outras maneiras também. Mas naquele momento que os amigos de Jó maldiziam Jó por tudo, Jó, ele perdoou os seus amigos. E aí o Senhor se revoltou contra os amigos de Jó e fez os amigos de Jó levar a ele presente, porque isso era agradável aos olhos de Deus. Então Jó orou pelos amigos e pediu perdão a Deus pelos seus amigos e abençoou os seus amigos. E aí então o Senhor deu 2 vezes mais tudo quanto Jó tinha. Deus abençoou a vida de Jó. E assim somos nós perante Deus. Muitas das vezes somos provados por Deus e não entendemos a prova. Mas nesse momento, nós não podemos blasfemar contra Deus, porque Deus deu e Deus toma também. Isso porque, às vezes, é necessário passarmos por isso. Que Deus nos abençoe. Amém.